viu essa figura em preto e branco no livro e essa figura o tocou profundamente. Ele ficou bastante mexido com isso, com essa figura interiormente, e ele resolveu fazer uma coisa que não é muito bonita. Ele mesmo confessou, mas ele acabou fazendo. Ele arrancou a página do livro, na biblioteca, botou no bolso e foi para casa. E colocou essa figura retirada de um livro no meio do livrinho de orações dele, e para onde ele ia, ele levava isso. E esse jovem, passado o tempo, conheceu a antroposofia e foi para Oxford para um ciclo de palestras, um seminário dado por Rudolf Steiner sobre pedagogia. E para ele se hospedar lá próximo ao local onde haveria o curso, ele procurou algumas faculdades ao redor. Uma existia um local que era possível se hospedar, e ele resolveu se hospedar lá. E aí ele foi visitar a capela dessa faculdade. Eu tenho aqui o nome, é um colégio, Keble College, K-E-B-L-E, Keble College. E na capela desse colégio, dessa faculdade, ele viu essa pintura original. Ele ficou paralisado com isso, né? Uma figura que ele via desde a sua juventude, de repente ele se deparou com essa figura. E aí, num dos intervalos do curso, ele conseguiu chegar até o Dr. Steiner e disse: eu tenho um quadro muito bonito, um quadro muito específico que eu gostaria que você visse. E aí, eles tinham que visitar alguns lugares um pouco mais espaçosos para fazer auditoria, e o Steiner acabou indo nesse colégio e esse jovem apresentou o quadro para Steiner. Aí eu vou ler o que disse a Judith von Halle, que é uma escritora viva, que no livro dela, o título é em alemão, não vou me atrever aqui a gastar o meu alemão, eu vou ler a tradução do título, que é O Encontro com o Cristo do Presente e o Espírito do Goetheano. Então, essa Judith von Halle descreveu esse episódio, e aí eu vou ler uma parte dessa descrição. Para a surpresa do discípulo é esse rapaz, né? Para a surpresa do discípulo, Rudolf Steiner não fez menção ao estilo artístico da pintura. Ele nem sequer expressou a menor crítica. Pelo contrário, ele mandou um porteiro trazer uma cadeira e permaneceu por uma eternidade aparente na frente da pintura, no silêncio mais absoluto, enquanto o discípulo que estava atrás dele quase não ousava respirar. De repente, Rudolf Steiner virou-se para ele e disse: você vê a peculiaridade dessa pintura? Você vê Maria Madalena? Bom, nós vamos voltar nessa pintura no final dela. Então, a Angélica, se quiser tirar isso. Então, a gente volta nisso. Então, a proposta é falar inicialmente sobre Judas e uma correlação que foi feita da história de Judas e do mito do Édipo, a maioria conhece, especialmente os psicólogos. Depois, os 7 aspectos, ou 7 foram colocados como arquétipos da Maria Madalena. As características mercuriais dos dois, que são semelhantes entre eles. A contribuição de ambos para a morte de Jesus. E, finalmente, a diferença entre ambos, entre Maria Madalena e Judas. Então, e aqui eu queria fazer uma ressalva importante, que aqui são apresentados pontos de vista. Obviamente, não tem nenhuma pretensão de aqui ser a verdade absoluta. Muitos aspectos aqui podem ter uma outra visão. Alguém pode apresentar uma visão diferente ou, eventualmente, até discordante disso. Então, na verdade, é um ponto de vista. Não tem nenhuma pretensão de ser aqui a verdade absoluta. Então, eu vou trazer alguns dados aqui, especialmente agora dessa questão do Judas, que foram publicados por uma autora chamada Cynthia Hinds, H-I-N-D-E. Ela é da comunidade de cristãos de Los Angeles. Ela publicou um artigo, alguns entendimentos a partir da antropologia. Ela começa trazendo um tema bem interessante, e raramente a gente pensa nisso. Existe um profundo paradoxo no cristianismo.
Veja, se Judas não tivesse traído Jesus, o mistério do Gólgota não teria acontecido. Então, no centro do cristianismo, que está o mistério do Gólgota, existe a traição. Então, isso é ela colocado por ela como um paradoxo, né? A traição está no âmago de um movimento como esse. E se Judas, então, não tivesse feito a traição, aquela fase final que a gente conhece como o mistério do Gólgota não teria acontecido. Alguém teria que trair Jesus. Mas um outro paradoxo é que está escrito que, entre aspas aqui, isso é um trecho de Mateus, que Jesus diz, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor para ele se não tivesse nascido. É novamente um paradoxo, não é? Ele precisa ir. Para que ele fosse, para que ele morresse, alguém precisava trair. Mas ai daquele que trair. Melhor se não tivesse nascido. Paradoxos, né? E aí, essa autora, Heinz, ela faz um paralelo entre a história do Judas e o mito do Édipo. Muitos de nós conhecemos, pelo menos superficialmente, né? Que Édipo ele foi criado como uma criança abandonada, ele havia sido abandonado, foi criado. Inconscientemente, depois, ele matou o pai, quer dizer, ele não sabia que era o pai, mas ele matou que era o pai dele, e se casou com a mãe. Quando ele descobriu isso, ele se cegou. Essa autora, Heinz, ela diz que, eu vou ler aqui textualmente, Édipo é uma ilustração de um período de transição da história humana, quando poderes rebeldes surgiram contra laços de sangue de uma época anterior. É um destino que não é meramente pessoal, é mítico. Representa o estado da humanidade em uma encruzilhada evolutiva. O pai no céu, esquecido por um intelecto cego ao espírito, que vê apenas o material, o mecânico. As riquezas da Mãe Terra prostituídas pelo desejo e pelo poder do egoísmo, sem que os seres humanos percebam isso. Então, ela faz uma leitura do que é esse mito do Édipo, que, como todo mito, ou quase todo mito grego, tem um correspondente com o nosso interior, né? Então, o Édipo como sendo um ser humano, a sua relação com o pai e com a mãe, né? E existe uma lenda antiga, isso não está no Evangelho, é uma lenda, sobre a infância de Judas. Emil Bock traz essa lenda. Eu vou ler também. Judas foi abandonado à deriva no mar quando criança, porque havia uma profecia de que ele se tornaria um grande mal. Ele foi criado em uma ilha e, quando sua mãe adotiva teve um filho natural, ele ficou com muitos ciúmes. Ela contou a Judas, então, que ele tinha sido uma criança abandonada. Algum tempo depois, Judas matou o filho dela e fugiu para Jerusalém, onde se tornou o mordomo do palácio de Pilatos. A seguir, ao servir Pilatos, ele briga com o vizinho dele, Judas, e o mata. Pilatos dá a Judas a casa do vizinho e a viúva como esposa. O vizinho, no entanto, era seu pai e a viúva sua mãe. Um dia, sua esposa, ou sua mãe, conta como ela havia abandonado seu filho no mar. Judas se desespera, porque ele entende que era ele, né? Sua esposa o leva a Jesus. Nessa versão, Judas é Édipo, em um ambiente cristão, o destino de todas as pessoas. Judas não se cega, mas ele traiu a Cristo, que era a luz do mundo. Então, essa é a correlação trazida por Emil Bock. 160 anos antes, Judas, um outro Judas, Judas Macabeus, fez um tratado com o Sagrado Império Romano, no qual eles concordavam em ajudar um ao outro contra um inimigo comum. Em seguida veio, 160 anos depois, vem Judas Iscariotes. Então ele era um homem no meio do caminho entre Roma e o judaísmo. Ele tinha grandes esperanças que Jesus, o mestre, derrubasse os romanos e estabelecesse esse reino divino. E aqui a gente começa a entrar nesse aspecto da expectativa externa. É interessante notar que dos 12, mais Jesus, 13, né? 12 discípulos com Jesus,
só 2 eram judeus. Então, todos eram galileus. Se a gente lembrar um pouquinho do mapa da Palestina, está a Judéia mais ao sul, no meio está Samaria, lá ao norte está a Galileia. Então, todos os discípulos eram da Galileia, menos um, Judas. E Jesus era judeu também. Jesus nasceu em Belém, que era a Judéia, e depois passou boa parte da vida dele em Nazaré. Ele era conhecido como Nazareno. Então, dos 12 discípulos mais Jesus, só 2 eram judeus, Jesus e Judas. Existem semelhanças do nome também, né? Se a gente olhar o nome em aramaico, vai ver muitas semelhanças entre Jesus e Judas. Então, nessa versão, Judas se aproxima de Jesus porque ele tem um grande sonho, ele tem uma grande expectativa, que era libertar o povo de Israel do domínio romano. Então, ele vai nutrindo essa expectativa nesses anos que ele acompanha Jesus. E cada vez mais que o tempo passa, não vem aquilo que Judas esperava, que era uma revolta externa, que Jesus comandasse uma rebelião para tornar essas pessoas livres do Império Romano. Isso não acontece. O tempo vai passando, isso não acontece. Não acontece. E Judas vai ficando cada vez mais inquieto. Até que a gota d'água, Judas, foi quando Maria Madalena ungiu Jesus Cristo com um perfume de nardo. Então, essa Christine Heinz, ela diz assim, Judas estava muito impaciente, doentio e inquieto. Ele não conseguia entender por que o mestre hesitou tanto tempo. Judas também foi um reformador social, na linha do comunismo. Então, ele tinha essa ideia externa, né? Alguma coisa de uma revolução para fora. E a gota d'água é quando Maria Madalena gasta, é descrito que ela gastou 300 denários para comprar esse alabastro de nardo. 300 denários era um dinheiro que mais ou menos alguém ganhava por 300 dias de trabalho. Mais ou menos o que a gente pode dizer hoje, 10 salários mínimos, né? 30 vezes 10. Hoje daria R$ 10.450, ela pagou, mais ou menos, né? Não sei como é o câmbio, né? Do dólar, da moeda do denário lá, mas R$ 10.000. Quando Judas vê aquilo lá, ele fica desesperado. Como é que gasta um dinheiro desse para comprar um óleo? Isso podia ser dado aos pobres, porque justamente ele tinha esse impulso de ajudar fora, né? Então, essa é a gota d'água do Judas, né? Ele não se conforma com isso, e a partir desse evento, em seguida tem a ceia, mas ele já participa da ceia de uma maneira que ele não está mais digno de participar da ceia. Ele sai desse ambiente e vende, ou trai, Jesus por 30 moedas de prata. Então, ela comprou por 300 denários. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Tem uma correlação aí do número 3 dos dois, né? E é interessante que os dois atos estão certos e estão errados. Ao vender Jesus, a expectativa dele era eles vão vir prendê-lo e ele vai se rebelar. Aí vai começar o que eu quero. A revolução externa vai começar em seguida. Então, esse foi o impulso dele sob essa ótica que eu estou trazendo para vocês. Tinha alguma coisa de justificável ali, como também tinha algo de justificável no impulso de Maria Madalena ao comprar muito caro esse nardo, né? Aí, nessas duas atitudes, a gente encontra culpa. Porque, veja, você compra um óleo de R$ 10.000 e alguém diz para você assim, isso é um baita desperdício. Você podia ter dado esse dinheiro para os pobres, comprado comida para os pobres e alimentado muita gente. Você pode se sentir culpada, mas em seguida vem o que Jesus fala para ela, né? Eu vou dizer aqui que ele diz: os pobres, vocês sempre vão ter os pobres. Eu, não. Então, o que ela fez, ela começou a me preparar para o meu sepultamento. Ele tira a culpa dela.
ela não precisa ter culpa porque ele justifica o ato dela. Então, o que ela fez foi importante para o meu sepultamento. O que Judas fez, no ponto em que Jesus não reage à prisão, porque era necessário que ele passasse por isso, ele também justifica o que Judas fez. Ele tira a culpa de Judas. Mas aí tem uma diferença. Maria Madalena compreendeu. Judas não compreendeu. Quando Judas vê que Jesus não reage à prisão, e todo o processo de julgamento e crucificação segue, Judas se desespera com isso. E aí tem essa grande diferença entre os dois. Então, nesse aspecto, o que eu queria trazer é, muitas vezes a gente tem uma expectativa externa muito grande. Eu vejo isso, a gente acompanha nos cuidados paliativos muitas pessoas nos seus últimos dias de vida. Não é raro de acontecer de uma família, especialmente se a família é muito religiosa, ela dizer assim: nós estamos rezando para que um milagre aconteça. Porque para Deus nada é impossível. Tá certo, para Deus nada é impossível. Mas a gente tem que pôr o pé no chão e saber, essa pessoa está nos seus últimos dias de vida. Tudo bem, reze, mas talvez, ao rezar pela cura ou por um milagre, você está alimentando uma expectativa ilusória. Como Judas, esperava uma atitude externa do Cristo. E eu estou rezando para que o mundo espiritual, para que Jesus Cristo, para que Deus, ou o que quer que seja, resolva esse meu problema externo. Não tem nenhum lugar que eu pesquisei que está escrito que Jesus veio resolver teus problemas, ou Deus, ou os nossos. Nenhum lugar. Então, meus problemas, nossos problemas, nós temos que resolver. Então, essa questão de se dirigir ao mundo espiritual esperando uma solução, tudo bem, a gente tem que pedir. Mas Steiner diz que uma oração só é verdadeiramente cristã quando no finzinho dela você diz assim: não se faça contudo minha vontade, mas a tua. Se referindo a Deus ou a Jesus Cristo, ou o que seja. Então, quer dizer, eu faço o meu pedido, mas no fim eu coloco isso. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Porque aí eu não crio uma grande expectativa ilusória externa que vai poder, como eu já vi várias vezes, essa expectativa não se cumpre e a pessoa se revolta contra Deus, ou contra Jesus, ou contra o destino da oração dela. Porque não se fez aquilo que eu pedi, o milagre não aconteceu, então não adianta nada rezar. Então, na verdade, a oração foi feita de uma maneira equivocada, porque não tinha esse finalzinho ali. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente diz de espiritualidade e de voltar-se para dentro, se religar com o seu divino, implica não resolver seus problemas, mas que você tenha algumas outras ferramentas para resolver seus problemas. Então, nós vamos ver aqui no desenvolvimento de Maria Madalena como que é isso exatamente. E outra questão bem interessante é uma outra lenda. Então, eu não vou conseguir provar isso para vocês, mas diz a lenda que Leonardo da Vinci, quando pintava a sua última ceia, ele conseguiu o modelo para todo mundo, menos para duas pessoas. Jesus Cristo e Judas. Não conseguiu um modelo adequado para isso. Passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, ele achou um rapaz, acho que esse cara parece Jesus, pintou. Judas, nada, nada, nada. Ele levou 2 anos para achar alguém que ele achou que parecia Judas, na cabeça dele. Era o mesmo rapaz, 2 anos atrás. E ele pintou Judas, o mesmo modelo de Jesus. Então, interessante isso que na nossa alma humana, as duas coisas podem se manifestar. Né? Se eu tenho essa postura de esperar ilusoriamente que um milagre aconteça, que alguma coisa irreal aconteça, que se o meu pedido é por uma realização externa, eu estou um pouco mais perto de Judas. E aí, vamos ver como que é essa questão de Maria Madalena. Então, essa Heinz diz assim: a tensão entre Cristo e Judas se manifesta em toda a alma. Tornar-se um ego é tornar-se um Judas. Um édipo saindo do lar paterno, envolvido pela sensualidade e ganância do ego inferior. Um traidor do eu superior. A humanidade, especialmente agora, está diante da escolha: o despertar para o espírito ou o adoecimento psíquico.
Judas em nós, nosso ego inferior, pode e deve se tornar o vaso do eu superior, pois a traição histórica do Cristo se repete em nossa época. O Judas em nós representa aquilo que traz tudo para o plano material. Judas representa tudo que torna o ser humano egoísta, em oposição ao eu superior em Cristo, que é altruísta e fraternal. Agora eu vou passar para Maria Madalena e os 7 aspectos, ou 7 arquétipos, se preferirem, de Maria Madalena. Isso está num livro chamado Maria Madalena, o feminino na luz e na sombra. A autora é Ana Patrícia Chagas Bogado. É um livro que nós conseguimos, a Luciana Pinheiro conseguiu para a gente, é um xerox que está esgotado, um xerox da Márcia Lucena. Márcia Lucena está aí? Não. Não. Então, é da editora Lucerna, não é a Lucena. Lucena é a que me passou o livro, né? A editora é Lucerna. Então, essa autora, Ana Patrícia Chagas Bogado, ela faz várias citações a Jean Leloup. Então, algumas citações aqui que eu vou trazer para vocês, são de Jean Leloup. E tudo isso aqui, esses aspectos da Maria Madalena, são aspectos temporais, quer dizer, um aspecto engendra o outro aspecto, que engendra o outro, que engendra o seguinte. Então, é uma sequência de 7 estados interiores que vão gerando sucessivamente. Então, o primeiro aspecto é a mulher possuída por 7 demônios. Então, um ano e meio antes dos eventos finais de Gólgota, ou da Semana Santa, Maria Madalena tinha sido curada por Jesus Cristo de um mal na sua alma. Em Lucas está assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Está em Lucas 8. Um pouquinho antes, Lucas ele caracteriza melhor Maria Madalena. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, aqui ela começa a preparação do corpo de Jesus e lá na Semana Santa ela faz a parte final desse ato sacramental ligado à sepultura, né? E um outro parênteses aqui, que é o seguinte: em nenhum lugar está escrito que Maria Madalena foi prostituta. Em nenhum lugar. Ele fala pecadora. Não existe a referência de que ela tenha sido prostituta, como alguns sugerem, né? Isso não encontra uma correlação histórica, né? Então, ela prepara o vaso, o alabastro com unguento, estando por detrás, aos pés dele, chorando, começou a regar os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Isso, o fariseu que convidou Jesus estava pensando, né? E respondeu-lhe Jesus, dizendo: Simão. Então, assim, imagina a cena, né? O pessoal lá, jantando, todo mundo. Aí, o tal do Simão começa assim: poxa, se esse cara aí soubesse quem está aí aos pés dele, se ele for realmente um profeta, ele vai saber quem é, né? Porque ele é uma pecadora. Aí Jesus vira para ele e fala: Simão. Eu imagino que na hora o cara empalidece, né? Você leu o meu pensamento. Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele disse: dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. Aqui é só um aspecto para a gente prestar atenção. Daqui aparece o número 5, né? Um devia 500, outro devia 50. Não tendo eles como pagar, perdoou-lhe a ambos. Diz-me, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse ele: julgaste bem.
E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês tu essa mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas, e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Disse-lhe a ela: Teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: Tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então, bem interessante aqui notar que o ato dela, quer dizer, chorando aos pés de Jesus, sabendo quem era ele, né, que ele estava lá, aos pés de Jesus, faz todo esse ato de amor com ele, de lavar o pé, enxugar e passar o óleo. Tá falando, mas eu não Esse tô... ato, quer dizer, isso tudo, sabendo quem ela era, uma pecadora, ele não a repreende. Ele não traz culpa para ela. Pelo contrário, ele acolhe o ato dela. Tanto que ele diz: eu entrei aqui na minha sua casa, você não lavou meus pés. Ela não parou de fazer isso. Você não me deu nenhum beijo. Ela não parou de beijar. Ela me passou o óleo, você não fez isso. Então, ele acolhe o gesto dela sem nenhum julgamento dela. E aí ele diz para ela: teus pecados são perdoados porque você muito amou. Tua fé te salvou. Vai em paz. Então, como que a gente pode ver isso fugindo de uma visão religiosa, ou tentando fugir, indo para uma visão um pouco mais fenomenológica? Como que eu posso interpretar a mulher possuída por 7 demônios, ou uma mulher pecadora, ou uma pessoa pecadora, né? Eu posso olhar isso como uma pessoa que perdeu o seu eixo, uma pessoa desorientada, que não sabe para onde é o Oriente, ou desnorteada, né? Não sabe para onde é o Norte. Então, uma pessoa que perdeu o seu eixo, possuída por 7 demônios, também eu posso considerar que cada demônio é um estado de consciência que me possui, ou seja, que me tira do meu eixo, do meu centro. Os demônios podem ser padrões de pensamentos que me adoecem, ou que me levam a estados doentios. Na psicologia proposta pelo Jung, a gente pode dizer que isso está ligado à nossa sombra. Na antroposofia, a gente fala do nosso sósia, né? Que são esses padrões de comportamento, de pensamento, de sentimento, que me tiram do meu centro, que não fazem parte do meu eu superior, fazem parte da minha sombra, do meu sósia. E aí ele diz: perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ela não se sente julgada por Jesus. Ao contrário, ela é acolhida e reconhecida por seus atos de amor. Lavar os pés, enxugar, passar o óleo. A tua fé te salvou. Vai em paz. Então, ela, nesse ponto, atinge a paz. Atinge a serenidade. Existe uma frase do Emil Bock que é assim: um ser inquieto não tem capacidade de amar. O amor só é possível se a alma conquistou a força da paz. Então, da primeira mulher, do primeiro aspecto, a mulher possuída por 7 demônios, ou a mulher pecadora, ou a mulher fora do seu eixo, a gente vai para o segundo, a mulher contemplativa. Então, um trecho do Evangelho de Lucas. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Essa Maria é a Maria Madalena, irmã da Marta. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Quer dizer, ela fazendo todas as coisas lá, Jesus ali e tal, Maria Madalena sentada aos pés de Jesus, ouvindo, contemplativa, e Marta fritando o quibe, passando o café, tendo que precisar comprar e tudo mais, aflita, né? E aí Jesus diz, e ela reclama com ele, né? Poxa,
pode pedir para minha irmã me ajudar aqui um pouquinho? E ele diz assim, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, aqui a gente também tem uma polaridade entre ação e contemplação. Tem hora de agir e tem hora de contemplar. Aquele era o momento de contemplação. E Marta escolheu a parte não muito boa, né? A parte de agir. E Maria escolheu a parte melhor, que era a parte de contemplar. Então, isso só acontece porque lá, tempos atrás, ela atingiu a serenidade. Ela atingiu a paz interior dela, se centrou, e agora ela tem essa possibilidade de saber quando é hora de agir e quando é hora de contemplar. Esse é o segundo aspecto de Maria Madalena. Terceiro, a mulher intercessora. No Evangelho de João está assim. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela se refere a Lázaro, né? Tinha morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, ficou comovido no espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. São pouquíssimos momentos do Evangelho que Jesus chora. Esse é o momento. Então, a mulher desorientada passa a ser centrada. E passa a ser contemplativa quando precisa ser contemplativa. E agora ela intercede por alguém. O irmão tinha morrido, mas ela tinha fé de que Jesus podia fazer algo. Então ela intercede por alguém. Essa capacidade, que é a capacidade da compaixão, quer dizer, compaixão literalmente significa sofrer junto, né? Paixão é sofrimento. Então, isso implica em acompanhar o outro no seu sofrimento. Então, ela acompanha o irmão em todo o sofrimento, na morte do irmão, e ela permanece ali. Esse autor, Leloup, no livro dele Caminhos de Realização, ele escreve assim, há alguns lugares em nós mesmos que não existem enquanto o sofrimento não tiver penetrado. E há alguns lugares em nós mesmos que não existem enquanto o amor não tiver penetrado. E há alguns lugares também em nós mesmos que não existem enquanto as lágrimas não tiverem penetrado. Então, a retomada do seu eixo leva a serenidade suficiente para possibilitar a contemplação, e a contemplação leva ela à capacidade de compaixão e a possibilidade de libertação e ressurreição. E todo mundo sabe que, em seguida, Lázaro volta a viver, é ressuscitado, né, por Jesus. Quarto aspecto. A mulher com intuição profética. Em Mateus está escrito, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, é interessante essa definição da pessoa, né? Simão, o leproso. Depois o pessoal reclama de bullying, né? Chamando você de gordo, de feio, você olha lá, né? Como era antes, né? Simão, o leproso. Estando na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, estando ele reclinado. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que esse desperdício? Pois esse unguento poderia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que causais problema a essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. É nesse momento que ele tira a culpa dela, né? Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for proclamado, em todo o mundo, também será contado o que ela fez, para a memória dela. No evangelho está escrito para a sua memória, né? A sua não dá para saber quem, né? O português tem essas questões, né? Mas lá no original,
eu não sei grego, né? Mas tem um livro que minha mãe me emprestou, o original em grego do Evangelho, ele traduz literalmente, palavra por palavra, e depois ele junta tudo. Ali está escrito que é para a memória dela, Maria Madalena. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Então, aqui está a diferença, né? Ela gasta 300 denários, compra o óleo de nardo, prepara o corpo de Jesus para a morte. Ele recebe 30 moedas de prata, traz Jesus. Eu vou dizer para vocês quem ele é, na hora certa eu indico quem é ele. Então, as duas coisas foram importantes para a morte de Jesus. Delup, no livro dele, Palavras da Fonte, diz assim, Miriam, que a palavra Maria vem de Miriam. Miriam deriva da palavra mirra. A mirra é um perfume particularmente utilizado no sepultamento dos mortos, entre os judeus e os egípcios. Podemos sentir a ligação que há entre o nome e a atitude de Maria, de Miriam. Ela é aquela que revela a sua essência, que dá o seu perfume e que, ao mesmo tempo, anuncia a morte próxima de Jesus. Então, isso que essa autora quer dizer, com a intuição que a Maria Madalena atinge, por perceber que é hora de ungir o corpo de Jesus, porque ele se aproxima da morte. Então, como ela fez 1 ano e meio antes, agora ela faz novamente, porque ela pressente, ela tem essa intuição de que está chegando a hora dele morrer. Esse é o quarto aspecto. Quinto aspecto, a mulher que acompanha moribundos. Acho feia essa palavra moribundos, né? A gente usa mais as pessoas na fase final de vida, né? Mas, tudo bem, aqui vou manter como a autora colocou. As imagens que vocês podem ver sobre a crucificação de Jesus, quase sempre, quase invariavelmente, aos pés da cruz há mulheres. Há poucos homens, predominantemente há mulheres. Existe João, né, que está ali, existe Maria Madalena, então a maior parte são mulheres. Por quê? Porque esse aspecto de acompanhar passagens requer uma coragem feminina. A coragem masculina é a coragem do combate. Essa coragem de acompanhar uma passagem é um aspecto feminino da alma. Não que os homens não tenham, mas que é predominante mais nas mulheres. Tanto que existe muito mais parteiras do que parteiros, que também é uma passagem, né? É um momento também de morte, o nascimento. É um momento de perda. A gente começa a lidar com a perda desde o momento que nasce. Nasceu, começa a lidar com a perda, porque a gente perde a placenta, que é o órgão que nos nutria, a interação entre o bebê e a mãe, todo aquele líquido que nos envolvia, nos aquecia, o próprio útero materno, o corpo materno que nos acolhia, nasceu, começou a perder. Então, desde o nascimento, a gente tem que lidar com a morte, tem que lidar com as perdas em cima de perdas. Então, esse é um aspecto de uma coragem, que não é coragem de combater, de enfrentar, não é aquele aspecto marciano, masculino, né? Esse é um outro aspecto, né? Acompanhar o parto, a gente brinca que assim, é só não interferir, que a natureza faz sozinha, só não atrapalhe. Se precisar de você, faz, mas assim, procura não atrapalhar muito. E o momento da morte também. Lógico, tem muito que a gente pode fazer, mas, basicamente, é uma coragem de enfrentar algo que você tem que acompanhar. Esse é um aspecto feminino. Talvez por isso, quase todas as pinturas do momento da crucificação são mulheres que estão ali, né? Então é uma coragem diferente da coragem do combate. É uma coragem de olhar de frente para a morte, e não só para a morte física, né? Mas também as pequenas mortes, as pequenas certezas que a gente tem e que a gente precisa passar, né? A morte de planos, né? A gente está vivendo agora nessa pandemia, morte de muitos planos, né? Então, planos de viagens, a própria nossa conferência ia ser em um lugar físico, né? Sim. Também a morte de alguns planos dá origem a outros planos, por exemplo.
com esse estilo de reunião nossa, pessoas de fora de São Paulo podem participar. Então, existem perdas, e a partir das perdas a gente tem ganhos, né? Eu posso estar de Crocs agora, né? Não preciso estar de sapato. Isso é um ganho, pelo menos para mim, para meus pezinhos, é um grande ganho, né? Então, é isso. Lidar com a morte, lidar com as perdas, significa alguma coisa velha ou inadequada precisa morrer para que outra surja, né? A placenta é um órgão sensacional, fantástico. Não teria vida sem a placenta. Mas, no nascimento, ela precisa morrer. Ela já não é mais adequada. Então, acho que todo mundo está exercendo, né, esses dias, essa habilidade, ou tem a possibilidade de exercer a habilidade de quais aspectos da minha vida precisam morrer e quais vão nascer a partir disso. Isso demanda uma coragem bem de Maria Madalena, né, de acompanhar essa morte. Essas pequenas mortes nos possibilitam mudanças, crescimento interior, para que novas habilidades surjam, velhos conceitos e hábitos morram. Sexto aspecto. A mulher que testemunha a ressurreição. Bom, se a gente tenta fugir da morte, a gente não consegue ver o que acontece depois da morte, ou além da morte. Então, é o preço que a gente paga, né? Se eu não, nesse aspecto, nesse exemplo que eu citei, né? Se eu não mudo, se eu não acompanho a morte de antigos hábitos, eu não vejo os novos que vão nascer. E também aqui isso se aplica a Maria Madalena, né? Ela não fugiu da morte, está todo o tempo ali aos pés da cruz. E ela é a primeira que vê Jesus Cristo ressuscitado. No Evangelho de João está assim. E no primeiro dia da semana, que é domingo, né? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, ela e foi a Simão Pedro e a outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhe disse: Levantaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que havia estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Percebem aqui? Tem mulher duas vezes, né? Interessante isso, né? A gente tem que pegar os detalhes, né? Nos detalhes, algumas coisas são reveladas, né? Nós estamos falando de aspectos femininos, né? Das mulheres, mas também da alma feminina que os homens também têm, né? Então, talvez por isso, por a gente estar olhando esses aspectos femininos, aqui é bem grifado, né? Tanto os anjos quanto Jesus falam: Mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, ela pensava que era o jardineiro, disse: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o darei. Desculpe, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ele só disse isso para ela: Maria. Ela, voltando, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Na verdade, Rabone não quer dizer mestre. Rabi quer dizer mestre. Rabone quer dizer meu querido mestre. É diferente. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhe que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que lhe dissera isto.
Interessante isso, né? Não me retenhas, ou não me segure. No literal é não me segure. Quer dizer, ela atinge um estado de consciência que ela não vai conseguir manter, né? Por algum tempo, depois, é como a caminhada depois da ressurreição dos discípulos a Emaús. Dois discípulos vão caminhando, talvez vocês conheçam essa história. Lá no final, quando Jesus vai se despedir deles, Jesus entra no meio, vai junto com eles, eles não percebem que é Jesus. Quando eles vão se despedir, os dois dizem assim: não, entra com a gente. Eles convidam Jesus para entrar, sem saber quem ele é. Quando ele pega o pão, parte o pão, dá para eles, eles percebem que é Jesus. Nesse momento, Jesus desaparece. Então, talvez isso seja uma inabilidade de nós, simples mortais, de nos mantermos no estado de consciência onde ressoa o Cristo, né? Não me segure, não me retenha. Então, recapitulando, né? Dada a mulher que se centrou, a mulher contemplativa, a gente foi vendo aquelas todas as fases até ela acompanhar a morte, ela compaixão, acompanha a morte, toda a passagem. Então, por ter acompanhado a morte, ela se qualifica para ver o ressuscitado. Então, ela é a primeira que vê. O sétimo e último aspecto, eu vou ter que apelar para vocês para um conhecimento que talvez a maioria não tenha, ou a gente não tenha um acesso muito fácil, que eu vou me referir ao Evangelho de Maria. Então, o Leloup fala sobre isso, nem todo mundo leu isso, é um apócrifo, né? É um evangelho que não foi incluído na Bíblia, né? Então, eu vou ter que apelar para, não sei se para sensibilidade, para intuição, ou que vocês me acreditem, dê um crédito para mim, porque isso está no evangelho não muito conhecido, né? Então, no Evangelho de Maria está assim: Pedro disse a Maria, que é a Maria Madalena, né? Irmã, nós sabemos que o Mestre te amou diferentemente das outras mulheres. Diz-nos as palavras que ele te disse, das quais tu te lembras e das quais nós não tivemos conhecimento. Então, aqui é o sétimo nível, que a autora chama de a primeira apóstola. Primeira nesse nível, né? Porque ela soube de coisas, Cristo falou para ela coisas que ele não falou para os outros. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo como que ela vai se qualificando para isso. A ponto de Pedro, né, que depois da ascensão de Cristo, Pedro passa a ser aquela pessoa que organiza, o chefe, o que vai ser o novo chefe da igreja que nasce ali, né? O dono da chave, como a gente vê, né? Ele pede para ela algumas orientações de coisas que ela sabia e que ele não sabia. Então, ela atinge a sabedoria. Leduc fala que a Maria, aqui, se torna Sofia. Então, vamos recapitular. Primeiro, a retomada do seu eixo. A mulher pecadora, a mulher possuída por 7 demônios, retoma seu eixo. Segundo, a serenidade para contemplar. Terceiro, a compaixão. Quarto, a intuição. Quinto, encarar e acompanhar a morte. Sexto, a libertação e a ressurreição. E o sétimo, a sabedoria. Então, um engendra o outro, né? Um estado engendra o outro estado. E aí, no final, a gente pode dizer que Maria se transforma em Sofia. Olha para água. E aí, como um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, talvez como um último tópico aqui, que é a questão desses dois arquétipos, como que a gente pode olhar os dois, especialmente nos acontecimentos da Semana Santa, de um dia especial, que é a Quarta-feira Santa. Em muitas línguas, quarta-feira é dia de Mercúrio, né? Miércoles ou em outros idiomas aí. Em alemão é metade da semana, né? Os outros têm o nome de aço, mas e para a gente é quarta, né? Os portugueses, nesse aspecto e alguns outros, eles deixaram uma boa herança para a gente, né?
Então, mas tudo bem, é fácil de lembrar, né? Quarta e tal. Mas a gente perdeu essa, pelo menos com o nome, essa ligação com o arquétipo, né? Mas quarta-feira é dia de Mercúrio. E Mercúrio, para quem conhece a mitologia grega, né? É o único deus que tinha a permissão de, do Olimpo, baixar ao nível dos homens e baixar ao submundo. Ele tinha livre permissão para andar no suprassensível, no mundo nosso sensível e no infrassensível. Então, ele podia descer aos infernos, podia subir aos céus e podia ficar no mundo nosso. Ele tem essa habilidade, né? Algumas coisas contraditórias, né, de Mercúrio. Ele patrocina, ou ele é o patrono dos ladrões, ele é o patrono dos médicos, ele tem várias profissões que se espelham em Mercúrio. Por quê? Ele tinha essa habilidade de tirar onde tem muito e levar onde tem pouco. Ele é praticamente o oposto do nosso Congresso Nacional, né? O nosso Congresso Nacional é o anti-Mercúrio. Então, ele tinha essa habilidade e fluidez, movimento, né? Ele nasceu, a primeira coisa que ele fez foi roubar os bois do Apolo. Talvez por isso ele patrocinou os ladrões, né? Ele roubou os bois do Apolo. E Zeus ficou muito doido com ele e mandou ele devolver. Mas aí ele achou um jeito de fazer um acordo com Apolo e dizer assim, olha, eu te dou essa lira que eu fiz, muito bonito, ninguém tem, e aí você deixa os bois comigo. E Apolo achou bonito e trocou. Apolo é deus da música por causa do Mercúrio. Então, ele tem essa habilidade de transitar entre os mundos e de equilibrar as coisas, né? Então, num dia voltado a Mercúrio, o que tem é esse arquétipo, muita coisa acontece. A coisa é muito movimentada, né? Cheia de movimento. Então, é nesse dia que acontece a unção de Jesus por Maria Madalena, e é nesse dia que tem a gota d'água para Judas. É ali que ele decide que cansei de esperar, ele não vai fazer nada em relação à revolução que eu espero, então eu vou provocar isso para ver se a partir da prisão dele algo começa. Então, Emil Bock fala sobre essa polaridade, eu vou ler aqui para vocês. A unção é um ato sacramental por excelência. A alma de Maria Madalena se eleva ao nível de ato sacramental. Apesar disso, os irados presentes consideram esse ato como insensato. Cristo relata sobre esse ato como um sacramento da morte, uma extrema unção. Por ocasião da primeira unção, lá um ano e meio antes, né, Cristo havia dito, calem-se, ela amou muito e muito lhe será perdoado. Nós pressentimos que Maria Madalena conseguiu transformar suas forças naturais de amor, que haviam sido descarrilhadas e adulteradas, em forças de devoção, em capacidade de oferenda sacramental. Maria Madalena domina sua inquietude e transforma em devoção a capacidade de amar. Para ela, a paz não é uma simples imobilidade, mas sim uma vitalidade transformada e interiorizada. Ela errou muito, venceu e atravessou muitas trevas. Toda agitação obscura transformou-se em intensa devoção. Por essa intensidade, ela se distinguirá de todos. Ela será a primeira a ver o ressuscitado. E aí, na polaridade, ele fala sobre Judas, né? Quando Judas perde seu controle. Ele, Judas, fundamenta sua raiva e com argumentos práticos e sociais. Diz que o dinheiro desperdiçado em óleo poderia ser dado aos pobres para alimento, para aliviar suas necessidades. O Evangelho de João nos permite reconhecer claramente que os motivos verdadeiros de sua intenção não coincidem com o que ele diz. Em sua alma habita, na verdade, outra coisa. Sem piedade, o Evangelho o chama de ladrão. É sua raiva pelo ato de Maria Madalena que o impulsiona finalmente a levar a cabo a traição a Jesus. Há tempos ele vive uma tensão interna extrema, esperando que Jesus se manifeste publicamente e produza um milagre político, ao qual ele está convencido que Cristo realizará. Em sua impaciência febril, Judas considera uma perda de tempo tudo aquilo que conduz à quietude e intimidade. Em Betânia, ele termina de perder a paciência.
como uma emoção incontrolável, sai em busca daqueles que perseguem Cristo. A traição de Judas é o segundo conteúdo clássico da quarta-feira santa. Judas é o tipo de pessoa inquieta que tem sempre a necessidade de estar ativo exteriormente. Ele quer agir em favor dos pobres. A atividade social, por mais bondosa e reconhecida que seja, é frequentemente um auto-entorpecimento. O que motiva não é sempre um impulso social autêntico, mas muitas vezes é o resultado de uma inquietude e agitação interior. Em alguns casos, o ativismo social não é, na verdade, o fruto de um esforço interior, mas uma concessão a uma debilidade não reconhecida. Em Judas, vemos esse tipo de qualidade mercurial anímica desembocar na mais obscura perdição. Sua inquietude nasce de um profundo medo oculto. Nele habita, como em seus inimigos, a inquietude do temor de si mesmo. Essa inquietude o leva a trair Cristo. Em tal estado anímico, o ser humano não pode fazer surgir a veneração, e, em especial, não pode amar. Um ser inquieto não tem capacidade de amar. O amor só é possível se a alma conquistou a força da paz. É aquilo que eu li antes para vocês, né? Então, esses dois personagens, Judas e Maria Madalena, têm esses aspectos mercuriais, do arquétipo mercurial. Inquietude, rapidez, mudança, dinamismo. E ambos preparam Jesus para a morte. Maria Madalena, através do ato sacramental da unção, e Judas, através da traição. Mas aí, como eu falei, existe uma diferença fundamental. Quando Jesus justifica o ato de Maria Madalena, ele a livra da culpa, e ela compreende isso. Tanto que ela vai acompanhá-lo até a morte, depois da morte e na ressurreição. Quando Jesus não reage à sua prisão e todo o martírio que ele passa, convencendo a todos que era algo importante acontecer, ele livra Judas da culpa. Mas Judas não compreende isso. Por que eu digo isso? Porque Judas se suicida a seguir. Então, toda a importância de Judas é justificada. Isso que o Emil Bock fala é uma outra maneira de ver, né? Que ele agiu não por uma benevolência com as pessoas, mas por um egoísmo interno ou uma inquietude interna. Essa é uma maneira de ver. Outra maneira de ver é justificar o ato dele. Realmente, 300 denários dá para alimentar muita gente. Mas onde existiu, eu posso dizer, a falha, né? Onde ele não compreendeu no momento que ele se sente culpado. Ele não se sente perdoado pelo Cristo. Isso. E aí, enquanto Maria Madalena é a primeira a ver a ressurreição, é a primeira a ver a vida depois da morte, Judas encontra a morte. Uma encontra a ressurreição e o outro encontra a morte. A própria morte e da maneira bastante difícil, né? Que é a do suicídio. E aí eu queria voltar, se a Angélica puder colocar de volta a imagem, que ficou uma charada aí para vocês, né? Que Steiner olhou esse quadro, contemplou durante vários minutos, uma eternidade, segundo o rapaz lá que estava esperando alguma palavra dele, né, a respeito desse quadro, e Steiner diz, por aqui textualmente, você vê a peculiaridade dessa pintura? Você vê Maria Madalena? Interessante, né? A gente olha aqui, vê uma figura que nos lembra, o que nos parece ser Jesus Cristo, né? Tem uma coroa de espinhos ali, uma áurea atrás da sua cabeça. Ele porta a luz, né? Por isso o nome do quadro é Eu Sou a Luz do Mundo. E uma porta.
E aí é interessante a gente olhar essa porta, parece que ele bate, né, a porta, ele está com os dedos, parece que é alguém que bate a porta, mas não tem uma maçaneta aí, né? Não tem uma alça, não tem... A impressão é que é uma porta que só pode ser aberta dentro, né? Ali onde ele está, ele não consegue abrir a porta. Então, ele bate a porta. E aí o Steiner fala, você vê Maria Madalena? Aí Steiner responde, sim, você vê. O que o Cristo faz? Bate na porta. Você vê? Quem está por trás dessa porta? Maria Madalena. A gente tem aqui para vocês contemplarem aí essa imagem, né? E aí, Angélica, acho que podemos, se alguém quer, temos um tempinho aqui, para alguém quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, ou confessar. Lá na primeira vez, eu vi Maria Madalena. Ou dizer, eu, olha, sinceramente, eu olhei bastante, aí olhei. É que isso, na verdade, merece uma meditação, né? Esse Steiner, provavelmente, nesse tempo todo que ele gastou ali, ele meditou, né? Meditou, até achar, atrás da porta, Maria Madalena. Nossa cabeça não, com o pensamento, a gente não consegue ver Maria Madalena. Então, algumas colocações, algumas perguntas, algumas contribuições. Se alguém tiver perguntas, pode apertar a mãozinha. Angélica, explica para o pessoal onde que aperta as mãozinhas aí, porque aí eu vou seguindo aqui e vou chamando. Tá. Quando vocês clicam a possibilidade de chat, que aparece embaixo aqui na tela, abre uma lateral onde é possível olhar embaixo e levantar a mão. Aí aperta clicar, ali. Clicar embaixo e pedir a palavra. Ou, simplesmente, como nós estamos começando, quem quiser falar pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta ou a sua colocação. Eu vou complementar um pouquinho, até que alguém pergunte ou fale. Os psicólogos talvez possam complementar isso. Interessante olhar esses fatos não como fatos históricos, não somente como fatos históricos, né? Mas como arquétipos, ou seja, como personagens que vivem dentro de nós, né? Quando, nesse momento, eu posso ser Judas? Quando eu posso ser Maria Madalena? Quando eu, tendo mais para um lado, tendo mais para o outro, em vista do meu eu superior do Cristo que vive em mim, né? Eu falei sobre essa expectativa que muitas pessoas têm de um milagre, né? Eu citei, por exemplo, nos cuidados paliativos. Eu espero um milagre, eu vou rezar por um milagre. Isso é justificável, né? A gente sabe que isso é justificável e muitas vezes é por amor que se faz isso. Mas aí a gente vai criando uma ilusão, uma expectativa ilusória, e quando essa expectativa é desfeita, a gente pode tender para doença psíquica. Uma doença psíquica é dizer assim, nunca mais eu rezo porque não serve para nada. Eu vou desligar da espiritualidade porque eu não obtive aquilo que eu esperava. O meu pedido é um pedido externo. E eu não botei no final aquela frasezinha que o Steiner recomenda, né? E aí eu tinha uma grande expectativa e não tinha nenhuma mudança interna. Então,
Por outro lado, Maria Madalena tem seus grandes problemas, seus demônios, ela se volta num ato de devoção, ela não é julgada, pelo contrário, ela é acolhida, os pecados dela são perdoados, ela volta a se centrar, e a partir disso ela adquire a paz. Ele fala, né? Vai em paz. E ela adquire essa paz, ela conquista essa paz a partir disso. E Judas cada vez mais inquieto. Então, essa diferença da inquietude com a paz, isso também está dentro da gente, né? O fato de Judas, essa história que conta, né, reproduzir o mito do Édipo, então isso significa que foi um fato histórico, mas também é algo que existe como uma mitologia que existe dentro da gente, né? E Maria Madalena também existe dentro da gente. Essa perspectiva de uma vida desorientada, com seus componentes da sua sombra, do seu sósia, trazendo padrões de pensamentos que me adoecem, né? E, de repente, eu me volto mais para o eu superior, para o Cristo que vive em mim, em nós, e, a partir disso, eu começo esse caminho que Maria Madalena faz, né? Essas 7 etapas até Maria se transformar em Sofia, né? Então, a ideia aqui é a gente olhar não só o evento histórico, que é muito bonito, né? Que é cheio de significado e tudo mais, mas olhar como isso é para mim, né? Como que eu traio o Cristo dentro de mim quando eu crio uma expectativa tão grande que ele nunca falou para mim que ia fazer, mas eu criei essa ilusão, essa expectativa, e a partir disso eu fico decepcionado e traio, e depois tem um desfecho não favorável, né? Como que isso acontece no meu dia a dia, né? Como que essas etapas da Maria Madalena também podem acontecer dentro de cada um, né? Dentro da alma feminina de cada um, né? Então, esse é um olhar um pouco mais para dentro de nós, não só por fato histórico, né? Como eu falei, essa é uma tentativa da gente ver o fenômeno, né? E o fenômeno está na história, mas está dentro de mim também, né? Está dentro de cada um, né? Tem um comentário, me pergunta aqui no chat, da Julieta. O microfone da Julieta está desligado aqui, pelo que eu vejo. Então, ela escreveu, porque ela falou que não apareceu a mãozinha. Você quer falar, Julieta? Deixa eu ver se eu te acho aqui e libero o seu microfone. Ou você leia, né, Julieta? Eu posso ler. Eu liberei o microfone da Julieta. Não sei se ela quer falar ou eu posso ler. Não, pode ler. Posso ler? Pode. Tá. Gostaria de voltar ao início da palestra e deixar aqui uma certa perturbação. Quando oramos e pedimos algo a Deus, como, por exemplo, rezar para que a situação atual do planeta se transforme, se Deus quer ou não quer, para onde vai a nossa intenção? Seria criar uma expectativa? Tinha mais uma frase. Então, isso geraria uma expectativa? A Vera ia complementar? Não, estava faltando essa frase, mas a Angélica já complementou. É bem interessante isso, né? A gente olha na história recente da humanidade, depois da Segunda Guerra, não foi uma vez só, algumas vezes que foi externado isso, a revolta de algumas pessoas, dizer assim, como que Deus permitiu que acontecesse isso com as pessoas? Milhões de pessoas mortas, de uma maneira muito cruel, como que Deus permitiu isso? Né? E acredito que durante a guerra, muita gente, quase todo mundo, tenha rezado para que a guerra acabasse, né? Já no primeiro ano da guerra, no primeiro dia da guerra, e a guerra não acabou. E agora a gente reza também, né, para a pandemia acabar e para todas as desgraças da humanidade acabar. É interessante isso. O Steiner refere que a gente tem 3 encontros sagrados. O primeiro encontro sagrado acontece todas as noites, quando a gente dorme e a gente vai para lugares bem profundos do nosso inconsciente
E talvez eu possa dizer aí, do ponto de vista mais psicológico, que ali, nesses lugares profundos, estão contidas as nossas tarefas de vida, os nossos mais nobres ideais. O que eu vim fazer aqui, né? Steiner dizia, uma outra maneira de dizer, ele dizia que quando a gente adormece, a gente visita nosso anjo. E ele nos lembra o que nós viemos fazer aqui. Então, eu posso olhar isso também como um encontro, se olhar para a Trindade, encontro com o Espírito Santo, encontro com o Espírito Sanador, aquilo que me devolve saúde. Saúde não é só não ter sintomas, saúde é eu saber o propósito da minha vida, trabalhar para isso e conseguir fazer isso. Então, esse é o primeiro encontro sagrado. O segundo, que acontece todo dia. O segundo encontro sagrado acontece no ritmo do ano. Isso tem a ver, não mais com o nosso anjo, mas com o arcanjo. E o arcanjo, que está um degrau acima do anjo, o arcanjo tem a ver com o povo. E cada povo tem suas festas, né, que são comemoradas, e a gente tem as nossas festas cristãs do ano. Então, o Natal, vem a Páscoa, vem São João, vem Micael. Então, são as festas cristãs. Então, nessas festas, que é mediada pelo nosso arcanjo, a gente tem a possibilidade de nos encontrarmos com Cristo. O primeiro tem a ver com o Espírito Santo e com o anjo. O segundo tem a ver com o arcanjo e com o Cristo. E acontece todo ano, no ritmo do ano. Um é no ritmo do dia, outro é no ritmo do ano. E o terceiro encontro acontece uma vez na vida. Isso tem a ver, primeiro, com o Espírito Santo, o segundo com Jesus Cristo e o terceiro com o Pai. Steiner falava com o princípio do Pai. Encontro com o princípio do Pai. Isso acontece entre 28 e 42 anos, uma vez só, de maneira totalmente inconsciente. A gente passa por isso de maneira inconsciente. Mas é geralmente numa fase da vida que toda segurança que a gente tem, ou tinha, ou pensava ter, nos é tirada. É um período de vida que eu fico absolutamente sem chão. Steiner diz que inconscientemente, nesse momento, acontece o encontro com o princípio do Pai. Se a pessoa morre por causa natural, antes disso, esse princípio acontece imediatamente antes dela morrer. O que deve acontecer com o ser humano depois desse encontro com o princípio do Pai? A gente deveria adquirir uma certa maturidade espiritual. Eu vou fazer um paralelo aqui. Quando eu era criança, eu amava muito meus pais. E todas as pessoas amam muito os pais se as coisas acontecerem naturalmente. Por quê? Porque eles nos dão a vida, eles nos nutrem, eles nos protegem. Então, assim, o natural é a criança amar os pais. Se alguma coisa errada acontece, aí pode ser que essa pessoa não ame os pais. Mas, assim, naturalmente, todo mundo ama os pais. Aí, eu começo a ficar independente, eu começo a trabalhar e ter meu próprio dinheiro. Então, a comida não são meus pais que me dão. Eu mesmo tenho minha comida. Eu começo a me tornar emancipado do ponto de vista físico-vital. E aí, eu saio de casa, fiz a faculdade, tenho meu trabalho e começo a me emancipar do ponto de vista anímico. Eu tenho minhas próprias ideias, eu tenho meus sentimentos. Às vezes eu ligo lá para os meus pais para saber como é que faz uma coisa ou outra, como é que eu me sinto, mas eu começo a ficar totalmente emancipado dos pais. Até o ponto de que eu fico totalmente emancipado deles. Mesmo assim, eu posso optar, e aí livremente, não por uma necessidade, eu posso optar por continuar amando meus pais. Eles que me deram a vida e tudo mais, mas assim, eu não dependo mais deles. Agora, se eu como, é responsabilidade minha. Se eu não como, é responsabilidade minha. Se eu tenho trabalho, se eu não tenho, obviamente são muitas questões sociais no meio. Mas, assim, fundamentalmente, o ser humano adulto é o responsável tem responsabilidade, ou deveria ter responsabilidade sobre si mesmo. Então, eu me emancipo dos meus pais, mas eu livremente opto por continuar amando eles. O encontro com o princípio do Pai é mais ou menos isso. Antes, eu me referia ao mundo espiritual com as minhas necessidades. Olha, eu preciso que o Senhor me dê isso, isso, isso. Minhas orações eram dessa forma. Eu pedia coisas materiais, coisas justificáveis até. Ou eu preciso passar na faculdade, eu preciso ter um bom emprego,
etc. e tal. São pedidos. Depois do encontro com o princípio do Pai, o ser humano deveria ter a maturidade suficiente para dizer assim: o que acontece comigo, na maior parte das vezes, é minha responsabilidade. Eu posso continuar amando o mundo espiritual, amando a Deus, Jesus, como eu elejo o mundo espiritual. Mas agora, não porque eu acho que eu dependo deles, porque eu considero que eu sou responsável por aquilo que me acontece. Eu vou continuar amando agora baseado não na minha necessidade, mas na minha liberdade. Obviamente que eu continuo pedindo as coisas que eu peço e tudo mais, mas eu aprendo a acrescentar lá no final que não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu abro mão da minha vontade em prol da vontade divina, porque lá no fundo eu compreendo que existe uma inteligência superior que pode nos guiar. Então, eu creio que isso também vale para as catástrofes, para as guerras, para as pandemias e tudo mais. Nossa responsabilidade, alguma coisa deu errado, e não foi no mundo espiritual, foi daqui, alguma coisa deu errado para que acontecesse isso. Nossa responsabilidade, vamos olhar para isso. Não a questão da culpa, mas da nossa responsabilidade nisso. Então, tudo bem, eu peço a Deus que essa pandemia acabe o mais rápido possível. Porém, não se faça a minha vontade, mas a tua. Enquanto isso não acaba, sabendo que é nossa responsabilidade, quais lições a gente pode ter disso? Então, eu passo a ter uma maturidade de saber, aconteceu comigo, não é culpa dos meus pais, que não me deram isso, me deram aquilo, etc. Não, minha responsabilidade. A partir de agora, minha responsabilidade. Já sou adulto e tudo mais. A humanidade deveria, nessa época, atingir essa consciência. A humanidade já é bem grandinha para dizer nossa responsabilidade. Vamos lidar com isso e não culpar o mundo espiritual, nem o mundo dos demônios, nem nada que é fora do nosso alcance, dos nossos sentidos, né? Então, essa é a maneira que eu vejo, baseado nesses 3 encontros, como a gente pode lidar com isso, né? Se alguém tem algum complemento a fazer sobre esse tema? Eu tenho. Tem aqui no chat, tem uma pessoa que é Valvin. Você Mas quer, parece que a Julieta quer só complementar. Eu gostaria de complementar. Eu compreendo, achei bem interessante o que você colocou, mas eu tenho uma pergunta assim, bem no nível subjetivo mesmo, no nível da vontade. Existe a minha vontade, existe a vontade de Deus, e dentro dessa vontade que me foi dada, existe uma fé. Quando eu oro a Deus, quando eu rezo, eu tenho uma intenção, né? Essa minha oração, ela tem um sentido muito claro, tem uma intenção. Se as coisas, se Deus intervém, independentemente da minha fé, ou não intervém, qual seria, então, o sentido da fé? Qual seria o sentido da oração? Se as vontades são independentes, se não existe, né, assim, digamos, se eu não posso interferir na vontade de Deus com a minha vontade, qual seria, então, o sentido da fé e da oração? Sim. Eu me coloco nessa posição do Judas e posso me ver como seria a minha oração, né? Por favor, mande um líder espiritual que resolva nosso problema com Roma, né? Que isso aconteça, isso se cumpra. Eu tenho muita fé que vai aparecer o Messias, que vai me salvar, vai salvar meu povo desse martírio, desse domínio de Roma, né? E é um pedido justificável, né? E quando a gente lida com essas questões, a gente está nesse âmbito do sentir. E o âmbito do sentir, para o nosso pensar, é extremamente controverso. Eu comecei falando isso, né? Jesus fala, precisa alguém me trair, mas ai daquele que fizer, melhor que não tivesse nascido. Eu rezo, eu peço as coisas, mas no fim eu tiro tudo que eu pedi, eu peço um monte de coisa, assim, não precisa fazer o que eu fiz, não, o que eu pedi, não, faz a tua vontade. Para que está rezando, né? Assim, conscientemente, a gente pode dizer assim, ou racionalmente, a gente diz, não tem sentido isso. Não. Mas tem sentido, porque, na verdade,
a gente apela à misericórdia, né? Se a gente apela à misericórdia divina, mas esse abrir mão é como abrir mão do meu ponto de vista. Porque se eu abro mão do meu ponto de vista, eu posso compreender o seu. Se eu não largo o meu ponto de vista, eu não compreendo o seu. E se você abrir mão do seu ponto de vista também, e eu abrir mão do meu, talvez nasça alguma coisa entre mim e você, que seja um terceiro ponto de vista, né? Então, essas coisas são praticamente irracionais, porque a gente lida num sistema aqui do meio que ele vive entre os opostos, né? Contrai e expande. O coração tem a sístole e a diástole. O pulmão inspiração e expiração. Tudo aqui tem esse ritmo, né? É que no meio não tem só esse ritmo, no meio tem a pausa. A gente não percebe muito bem a pausa, né? É que na pausa é que as coisas acontecem, né? Quando eu pauso, eu abro mão do meu ponto de vista, ouço o seu, você abre mão do seu ponto de vista, ou do meu, aí alguma coisa no meio surge, como surge na pausa entre uma batida e outra do coração, né? Então, esses aspectos da oração, realmente, o que você diz da fé, é um grande mistério para o nosso racionalismo excessivo, né? A fé só consegue penetrar aqui no nosso sentir mesmo, né? Mas, a partir da fé, eu posso adquirir uma outra compreensão, né? A partir do coração, eu posso adquirir uma outra forma de pensar. Isso que o Steiner falava, né? A gente precisa aprender a pensar com o coração. Precisa aprender a pensar com o coração. É quão difícil, né? É pensar com o coração se a gente está no meio de coisas tão controversas, né? Eu faço uma oração e, no fim, eu abro mão de tudo que eu pedi e digo assim, tá bom, mas faz do seu jeito que acho que vai ser melhor. Para que pediu, então, né? Se eu estou escutando, eu vou falar isso. Mas essa história de abrir mão do ponto de vista, né? Para que surja um outro ponto de vista. O Nilo, tem uma pergunta, tem assim um comentário da Valéria. Valéria, você quer fazer o comentário ou ler o que você escreveu? A Valéria está apagada. O microfone dela está cortado. Valéria? Ela está com o microfone, Angélica? Não, está arriscado o microfone dela. Angélica, dá para você abrir? Eu liberei o microfone dela. Valéria, você quer falar o que você comentou aqui? Compartilhar? Então ainda está cortado. Se a Valéria está aqui. Eu sou a Valéria. Agora foi. Valéria Alvim. Vai, Valéria. Agora Oi, foi. Valéria. Acho que não sou eu, porque eu não Não é a digitei. Valéria que eu estou vendo. É Valéria Alvim. Eu vou ler o que está escrito aqui, tá bom, Valéria? Vou ler, ó. Aqui está, Valéria Alvim. Você conhece, né, Dino? Então não é a Valéria da La É Casa. Valéria Alvim. É outra Valéria. É dos cachorros do começo. Onde que está a Valéria? Está com microfone ou sem microfone? Não estou vendo. Mas tudo bem, lê o que ela escreveu. Não concordo com o Dr. Nilo quando ele fala que quando a pessoa está, por exemplo, no estado terminal, que orar pedindo milagre seria uma ilusão, pois eu conheço 2 pessoas, as quais os médicos mandaram elas irem para casa para morrer e que estão vivas até hoje. Depois, posso até dar o nome de um livro que fala sobre isso. Comentário de Valéria Alvim. Sim, o que eu digo é você condicionar a resposta, condicionar o teu relacionamento com o mundo espiritual, a resposta externa que você vai ter. Então, o meu querido familiar ou a pessoa querida foi salva, então eu acredito no mundo espiritual. Não, ele não foi salvo, então eu não acredito no mundo espiritual. Então, feliz, né, como está dito ali, é aquele que crê sem ver. Não precisa ver para crer. Meus sentidos não precisam comprovar isso. Eu posso crer baseado na minha fé. Eu não preciso dessa resposta. Isso acontece, isso que você falou acontece. Muitas pessoas que estão, em aspas, desenganadas, passam a ter outro diagnóstico depois, né? Eu me refiro àquela fase final de vida, quando você vê realmente tudo desmoronar. Raramente acontece uma reversão. A pessoa já nos últimos dias de vida, você vê toda a falência de órgãos, caminhando e tudo mais. A gente nunca diz para a família, pare de rezar porque não tem mais jeito. Não.
o que a gente começa a fazer é preparar as pessoas para aquela realidade que muito provavelmente vai acontecer. Pode não acontecer numa exceção, né? Eu sempre comparo a uma questão assim, eu tenho uma baita conta para pagar a semana que vem, uma dívida enorme, eu vou jogar na loteria e vou ganhar. Então, alguém pode me dizer assim, tudo bem, joga na loteria, pode ser que você ganhe, mas assim, vamos pensar em outra forma de pagar essa dívida, que você não ganha, né? Supondo que pode ser que você não ganhe. Então, jogo na loteria, mas penso numa outra forma de... Então, eu rezo para que as coisas se resolvam bem, ou para que a pessoa fique bem. Aquela última frase, né? Se não esquecer da última frase. Mas, se não acontecer, como que vai ser isso? Como que vai ser esse desligar? Como que eu vou acompanhar esses últimos dias? Quais tendências existem para ser resolvidas, mesmo materiais, emocionais, espirituais? O que eu posso fazer de melhor para essa pessoa que está se desligando? Como que posso acompanhá-la para que isso aconteça de uma maneira digna, de uma maneira que ela sofra o mínimo possível ou nem sofra, né? Como que eu posso me comportar sem uma ilusão? Pode ser uma expectativa verdadeira, concordo com você, mas eu estou me referindo àqueles últimos dias mesmo, sabe? Que as coisas vão acontecer. Então, eu posso ter a cabeça nas estrelas, mas o pezinho no chão. Então, as coisas estão caminhando para um desfecho. Eu vou rezar, mas eu vou rezar mais para que a pessoa fique bem, de acordo com a vontade divina. E vou me preparar para aquilo que vai acontecer. Então, entendo o que você diz, mas a minha referência é naquele estado final ali, onde eu já vi muitas pessoas se revoltarem por conta disso, né? E brigarem com Deus. Tem até um livro que é alguma coisa assim, Brigado com Deus, alguma coisa desse sentido, que é um padre, um pastor, fala justamente sobre isso, né? Sobre essa revolta que vem porque a minha oração não foi atendida, né? Acho que todo mundo aqui tem algum exemplo individual próprio disso, né? Eu rezei e não aconteceu isso. Então, pode vir um sentimento de que não adianta nada rezar, ou então, talvez isso seja, eu me refiro a essa expectativa de que alguma coisa aconteça fora, né? Quando minha expectativa devia ser de mudança minha, eu vou fazer isso, eu vou mudar seguindo esses passos, não vou esperar que o mundo mude, né? Nilo, tem mais uma solicitação aqui de Maria Laura, que gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a traição no centro do cristianismo. Isso que essa autora coloca logo no começo, né? Cynthia Hines, que ela fala que ela percebe isso como um paradoxo. Como eu estava falando para a Julieta agora, né? Você reza, no final você fala, bom, mas não precisa fazer isso, né? Então, é mais um paradoxo, porque a gente está no âmbito dos paradoxos aparentes, né? Para que acontecesse a fase final de Jesus, toda a Via Crucis e a morte na cruz e o mistério do Gólgota, precisava que alguém traísse. Então, eu digo assim, repetindo essa Hines, no centro do cristianismo tem um fato, que é a traição. A traição dá a possibilidade para que aconteça a morte e a ressurreição. Se não fosse a traição, não teria acontecido a morte e a ressurreição. Não teriam se cumprido as escrituras ou todos esses eventos propostos. Então, parece contraditório, né? Que o cristianismo baseado no amor, fundamentalmente, né? O centro é o amor, tem um aspecto de traição no meio, né? Mas, como o outro autor trouxe, né? Foi uma traição que foi perdoada. Não foi compreendida, mas foi um ato perdoado, né? Então, nesse aspecto que eu entendo essa aparente contradição ou esse aparente paradoxo, né? Uma traição no centro, um evento que é central no cristianismo. Nilo, a Roberta pergunta, a fé seria a pausa? Mas aí a gente tem que meditar, né? A gente tem que ficar igual o Steiner lá, ficar horas pensando sobre isso, meditando, né? Para poder definir a fé, né? Pode ser que ela venha nesse momento de pausa, né?
e que aí o impulso que vai ser tomado seja baseado nela, né? Pode ser que na pausa tenha fé, né? Porque quando a gente lida com os sentimentos, e a fé é um sentimento, né? Não é um pensamento, né? A fé é um sentimento, é algo que aqui no nosso sistema, no nosso coração, que acontece, né? A gente está lidando com polaridades também, né? Então pode ser que na pausa, entre a ação e a contemplação, no meio tenha a fé, né? Mas a gente vai ter que ficar meditando sobre isso, Roberto. Ficar horas olhando aquele quadro, quem sabe, né? A gente enxerga do outro lado da porta e encontra a fé ali também, né? Nilo, Ari escreve: o próprio Pai Nosso é estruturado no início com pedidos ao Pai, e no final falamos que seja feita a vontade dele. Exatamente. O Steiner se baseia nessa oração, o Pai Nosso, para dizer isso, né? Essa é uma verdadeira oração cristã, né? E ele fala isso. Antes do fim, até, ele fala no meio, né? Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Né? Então, essa é uma verdadeira oração cristã. Certo. Agora temos ainda aqui mais 2 agradecimentos a você. Posso lê-los? Pode, por favor. Então, aqui da Eliana Pires. Muito obrigada. Adorei a palestra e a delicadeza e a amabilidade com que o Nilo fez a exposição. Parabéns. Obrigado. E temos uma outra aqui, que é: fiquei muito feliz em participar. É da Juliana Fratucelli. Foi maravilhosa a palestra do Dr. Nilo. Saio com a alma preenchida com o tema aqui exposto. Gostaria de ser informada sobre os demais encontros que vierem a acontecer. Gratidão, Nilo. Obrigado. Também, gratidão. Eu tenho uma observação. Aqui a Ari, aqui eu falei de Ari, é a Ariane. Ari para os íntimos seria, né? Isso. E tem a Gisele também. Muito obrigada pela excelente palestra. Isso é o que eu tenho aqui no chat. Eu que agradeço. É interessante isso, né? Um aspecto bem difícil que a gente precisa desenvolver, que as críticas e os louvores, os agradecimentos precisam ressoar da mesma forma para a gente, né? Parece algo teórico, porque ele beira a indiferença, né? Mas ele é exatamente o oposto da indiferença. Então, quando as pessoas agradecem, eu penso comigo assim: nada desse conhecimento fui eu que fiz. Eu só transmiti a vocês, né? Eu pesquisei, busquei, meu esforço foi pesquisar, buscar esse livro da Ana Patrícia Chagas, esgotado aqui, né? Mas a gente consegue fazer cópias. Esse artigo da Cynthia Hines, as obras do Emil Bock e do Rudolf Friedman. Então, na verdade, o agradecimento, quando eu recebo, eu mando tudo para eles, porque o trabalho foi todo deles. Eu copiei e colei. Ctrl+C, Ctrl+V. E da mesma forma, obviamente, quando vem as críticas, a gente também precisa olhar isso e ver como que eu posso melhorar e tudo mais, como que eu preciso pesquisar mais, eu preciso fazer mais Ctrl+C, Ctrl+V e tudo mais. Então, esse é um exercício para nós todos, né? No dia a dia, quando vem um elogio do chefe e quando vem uma crítica, né? Eu preciso olhar para dentro e ver o quanto disso é verdadeiro e quanto disso pode melhorar algum aspecto futuro, né? Tá. Tem outros agradecimentos, mas tem aqui uma mãozinha levantada da Helena Urben. Não, desculpe. Helena está dizendo que Sirlene está com a mão levantada. Obrigada, Helena. Sirlene, onde está Sirlene? Sirlene está com o microfone. Vocês estão me ouvindo? Estou aqui. Sim, sim. Então, mas a pergunta que eu tinha, o doutor Nilo já respondeu. Na fala dele, ele já respondeu. Sirlene, você é de Curitiba, né? Sou amiga da Camila. Então eu tenho uma pergunta para você. Disseram assim, com essa coisa de Covid, de distanciamento, cada um precisa ficar a 5 metros da outra pessoa.
Aí um curitibano falou assim, mas por que tão perto assim? É verdade? Eu não estou sabendo disso, não. Estou ouvindo agora. Ó, tem mais uma curitibana aí. A Ariane também é curitibana. Aí, Ariane. Opa, Aí, Ariane. Nilo, então nós temos aqui mais 2 agradecimentos, né? Aqui, gratidão pelo encontro, paz conosco. Não tem a identificação, só tem o número do telefone aqui, Galaxy A20. Uma gratificante e agradável palestra, parabéns, doutor Nilo. E tem aqui um comentário de José Amadeu, aqui. Obrigado, Nilo, por mais uma palestra profunda e que nos dá muita força na relação com o que sentimos espiritual em nossa vida. obrigado. Mais alguma coisa? Do Renato, novamente, agradável palestra, parabéns sempre, entre parênteses, doutor Nilo. Obrigado. Tem mais? Tem alguma pergunta, algum comentário? Puxa. 9h, quase que em ponto, Nilo. Estou com 3 minutos. Nós tivemos 66 pessoas, muito legal, né? Muito bom. Nilo, alguém falou? Thelma? Eu queria falar parabéns. Eu Tá escrevi bom. parabéns, lindo, excelente palestra. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Eu queria perguntar novamente o nome do livro da Ana Patrícia, que o doutor Nilo falou. Dá para vocês verem aí, isso é uma cópia, né? Porque parece que ele está esgotado. Isso aí é ao contrário, né? Mas eu vou ler aqui para você. O livro chama Maria Madalena, o feminino na luz e na sombra. Editora Lucerna. A autora é Ana, com 2 N's, Patrícia Chagas Bogado. Ele foi publicado em 2005. Tá. Gratidão. É uma excelente leitura. Iracilda, mãozinha levantada. Pode falar. De Aracaju. Boa noite a todos. Doutor Nilo, muito obrigada pela oportunidade. Foi uma surpresa gratificante. Era de se esperar isso vindo de você. Obrigadão. Obrigado. Então, acho que encerramos, Vera, Angélica. Sim, não tem mais. Vamos ver, mais nenhuma pergunta, não tem mais nenhuma mão levantada. Eu tenho pergunta. A pergunta é da gente olhar aquela imagem e realmente saber onde está Maria Madalena, né? E não só na imagem, né, do Cristo que bate a porta, né? Mas nesses passos, onde está Maria Madalena em nós, né? Onde está aquela parte de nós que é possuída por 7 demônios, pecadora ou fora do eixo, e depois segue todos aqueles passos, né, de contemplação, e passo por passo, até compaixão, acompanhar a morte, a ressurreição, e trazer para nós a sabedoria, né? Esse seria uma boa meditação para a gente encontrar, não só no quadro, né, do pintor inglês, Hunt, mas também nesse quadro interno nosso, o Cristo que bate a porta, né, a nossa porta, e a nossa Maria Madalena do outro lado, que pode abrir essa porta, tendo em vista que não tem fechadura, não tem maçaneta do lado que ele bate, né? Tem que ser a Maria Madalena para abrir, né? Então, essa seria uma pergunta, reflexão para a gente levar, né? E obrigado pela oportunidade, a Aurora, obrigado a vocês todos pela participação e nos vemos em breve. Doutor Nilo, mais uma vez, muito obrigada, foi excelente. E uma reflexão que me vem agora é que, nesse momento, nós estamos quase com as portas fechadas, né?
o que significa isso dentro de nossas casas também, né? Como abriremos essa porta, né? Então, me veio isso agora. Então, agradeço a todos vocês pela presença e esperamos revê-los em breve. Milo, até breve, uma boa noite, um bom retorno para vocês, né? Que estejam, quer dizer, agora a gente nem sai e nem volta, né? Agora nós temos que retornar àquele lugar do silêncio da noite, que possamos adentrar esse espaço com bastante tranquilidade, com esse alimento maravilhoso que ele trouxe. Vamos lá. Agora a gente leva, a gente fica. Né? Qual o seu nome? Galaxy A20. Abre o microfone dela, Angélica, por favor. Boa noite. Galaxy. Boa noite. Qual o seu nome? Meu nome é Valéria. Ah, Valéria. Valéria Dalla Casa. Aqui é a primeira vez que eu estou usando o Zoom, não sei colocar o meu nome. Então, é facinho. Angélica, já ensina para ela aí, Angélica. Você já faz isso agora. Você pode colocar logo no início, onde você entra no Zoom, ele já está ali para inserir seu nome. Entendi. Eu tenho, depois que a gente encerrar, a minha filha, que é perita em tecnologia, vai colocar para mim. Obrigada. Tá, ou então, quando você entrar, no chat aparece seu nome na lateral, dá para mudar. Ótimo, que no próximo vocês não vão me chamar de A20. Que bom, Valéria. Tá bom. Nós estamos Muito todos obrigada, assim aprendendo, viu? Obrigada pela Obrigada. presença, Valéria. Muito obrigada. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Até Também, você amém. também. Oi, Ju, Espera- viu? Para. Esperar todos Cristiane. saírem. A Cris está aqui. A Cris ainda. está aqui, ela chegou um pouquinho mais tarde. Oi, gente. Cris. Oi, Cris. Deu tempo de pegar um pouco, Nossa. né, Cris? Boa noite. Eu tive que trabalhar, desculpa, mas consegui pegar as perguntas, pelo menos. Que bom te As ver. perguntas e respostas. Foi tão linda. Que bom. Ai, nossa. Depois vocês me contam. Um beijo, boa noite, gente. Beijo, boa noite, bom descanso.